Você está prestes a conhecer a história de alguém que perdeu tudo: família, dinheiro, saúde e mesmo assim encontrou algo que a maioria nunca descobre: o verdadeiro sentido da vida. Esta é a história de um homem que foi quebrado em 1000 pedaços, só para se reconstruir de uma forma que ele jamais imaginou ser possível. No auge da sua vida, ele tinha o que muitos chamariam de sucesso: um bom emprego, uma família unida, planos para o futuro. Mas como uma tempestade que chega sem aviso, tudo começou a desmoronar. De um dia para o outro, o chão desapareceu debaixo dos seus pés. Ele se viu completamente sozinho, sem saber para onde ir ou o que fazer. Talvez você que está assistindo agora já tenha sentido algo parecido. Aquela sensação de que o mundo virou as costas para você, que não há mais saída. Esta história, inspirada em tantos relatos reais, é sobre isso. É sobre a jornada através da escuridão mais profunda. Mas, mais importante, é sobre a luz que podemos encontrar quando tudo parece perdido. Ao final deste vídeo, você vai entender porque muitas vezes a dor pode ser o início da maior transformação da sua vida. A queda começou de forma sutil. Primeiro foi a notícia da demissão. A empresa onde ele dedicou anos de sua vida estava fazendo cortes e o nome dele estava na lista. O choque inicial deu lugar a um pânico silencioso. Como ele contaria para a esposa? Como pagaria as contas? A pressão financeira se tornou um veneno que contaminou a relação. As conversas, antes cheias de risadas e sonhos, foram substituídas por discussões e silêncios pesados. A distância entre eles cresceu até se tornar um abismo. A separação foi inevitável e dolorosa, não apenas para ele, mas para os filhos, que não entendiam por que o pai não morava mais em casa. Com a família desfeita e sem emprego, o estresse começou a cobrar seu preço no corpo. Dores de cabeça constantes, noites sem dormir, uma ansiedade que apertava o peito. Uma visita ao médico trouxe mais uma notícia devastadora: um problema de saúde sério que exigiria tratamento imediato e caro. Ele se sentiu completamente abandonado. Amigos que antes o convidavam para jantares agora não atendiam mais suas ligações. Ele era um fardo, um problema que ninguém queria por perto. O desespero se tornou seu companheiro constante. Cada dia era uma batalha perdida contra a desesperança, um mergulho mais fundo em um poço de solidão. Ele olhava no espelho e não reconhecia mais o homem que via ali. Tudo o que ele havia construído, tudo o que definia quem ele era, tinha desaparecido. O fundo do poço tem um endereço. Para ele, era um banco de praça frio, debaixo de uma árvore que não oferecia proteção contra o vento gelado da noite. Sem dinheiro para o aluguel, a rua se tornou sua casa. Durante o dia, ele caminhava sem rumo, evitando o olhar das pessoas. A invisibilidade era sua nova realidade. Alguns o olhavam com pena, outros com desprezo, mas a maioria simplesmente não o via. A fome era uma dor constante, mas a dor da rejeição era ainda pior. Ele tentou pedir ajuda, mas as portas se fechavam na sua cara. As palavras de recusa eram como pequenos cortes que sangravam sua alma já ferida. Ele se sentia como lixo humano, descartado pela sociedade. E foi ali, na escuridão e no silêncio da madrugada, rodeado apenas por outros corpos que, como ele, não tinham para onde ir, que algo começou a mudar. Sem as distrações da vida antiga, sem televisão, sem celular, sem as conversas superficiais, ele se viu forçado a encarar a si mesmo. Ele começou a se fazer perguntas que nunca tinha feito antes. Quem sou eu sem meu emprego? Quem sou eu sem minha família? O que realmente importa na vida? Foi ali, no silêncio da madrugada, que ele começou a ouvir a própria alma, uma voz interior
que por anos tinha sido abafada pelo barulho do mundo, começou a sussurrar. Ele percebeu que, ao perder tudo o que tinha, ele estava livre para descobrir quem ele realmente era. A dor ainda estava lá, mas agora havia uma pequena chama de curiosidade, um desejo de entender o propósito de todo aquele sofrimento. O despertar não foi um milagre, mas um processo lento, construído sobre pequenos atos de bondade. Em uma manhã fria, enquanto estava sentado na calçada, uma senhora se aproximou. Ela não lhe deu dinheiro, nem comida. Ela simplesmente sentou ao seu lado e perguntou o seu nome. E o mais importante, ela ouviu sua história sem julgamento, sem pena, apenas com uma presença atenta e gentil. Aquela conversa foi o primeiro raio de sol em meses. Ele se sentiu visto, se sentiu humano novamente. Inspirado por aquele gesto, ele procurou um centro comunitário que oferecia ajuda a pessoas em situação de rua. Lá, ele começou seu primeiro trabalho voluntário, servir sopa para outros que, como ele, estavam passando fome. Ao ajudar os outros, ele começou a se ajudar. Ver o alívio no rosto de alguém ao receber um prato de comida quente deu a ele um senso de propósito que ele não sentia há muito tempo. As vitórias eram pequenas, mas significativas. Um dia, ele conseguiu tomar um banho quente, no outro, ganhou um par de sapatos novos. Cada pequena conquista era um tijolo na reconstrução da sua autoestima. Ele começou a se lembrar de suas habilidades, de suas qualidades. A voz interna que antes o criticava, agora começava a encorajá-lo. Ele percebeu que seu valor não estava no que ele tinha, mas em quem ele era. E ele estava começando a gostar da pessoa que estava se tornando. Era um homem mais humilde, mais empático, mais consciente. A semente da esperança, plantada por aquela senhora, começava a brotar. A virada foi o resultado de toda essa transformação interna, com a autoestima recuperada e um novo senso de propósito. Ele começou a procurar emprego com uma determinação renovada. Não era mais o homem desesperado e derrotado de antes. Ele agora tinha uma história de superação para contar, e foi essa história, contada com honestidade e vulnerabilidade, que impressionou o empregador. Ele conseguiu um emprego fixo, simples, mas que lhe dava a dignidade do trabalho e um salário para recomeçar. Com o primeiro pagamento, alugou um quarto pequeno, o seu próprio espaço. O próximo passo foi o mais difícil, a reconciliação. Ele procurou os filhos, não para pedir perdão, mas para compartilhar o que tinha aprendido. Ele falou sobre seus erros, sobre sua dor, mas também sobre sua transformação. O reencontro com a ex-esposa foi sereno. Não havia mais culpa ou ressentimento, apenas a compreensão mútua de que ambos haviam sofrido e mudado. Eles não voltaram a ser um casal, mas se tornaram amigos, parceiros na criação dos filhos. Hoje ele vive uma vida simples, mas plena, e nos fins de semana ele volta às ruas, não como morador, mas como um voluntário. Ele conversa com as pessoas, ouve suas histórias e compartilha a sua, oferecendo a mesma esperança que um dia recebeu. Ele não recuperou tudo o que perdeu. Não tem a mesma casa, o mesmo carro, o mesmo status social, mas encontrou algo infinitamente mais valioso, algo que nunca teve antes. Paz interior. Ele entendeu que o sucesso não é sobre o que acumulamos, mas sobre o quanto nos tornamos melhores através das nossas quedas. A história que você acabou de ouvir é um lembrete poderoso de que a dor não é o fim. É muitas vezes o início da reconstrução. É no momento em que tudo desmorona que temos a oportunidade de reconstruir nossa vida sobre uma base mais forte, mais autêntica. A perda nos força a questionar o que realmente importa, a abandonar as máscaras que usamos
e a nos conectar com nossa essência mais profunda. Todos nós enfrentamos perdas, perda de um emprego, de um relacionamento, de uma pessoa querida, da nossa saúde. E todos nós temos a capacidade de transformar essa dor em força, essa escuridão em luz. Compartilhar nossas histórias de superação é uma forma de curar, não apenas a nós mesmos, mas também de acender uma luz para quem ainda está no escuro. A sua jornada, com todas as suas dificuldades e vitórias, é uma fonte de inspiração. Nunca subestime o poder da sua história. Ela pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir. Lembre-se, você é mais forte do que pensa e sua capacidade de se reerguer é maior do que qualquer queda. Você já passou por algo parecido? Tem uma história de superação que gostaria de compartilhar? Deixe seu relato aqui nos comentários. Vamos criar uma corrente de esperança e apoio. Se esta história tocou você de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que talvez esteja precisando lembrar que não importa o quão escura seja a noite, o sol sempre volta a nascer. Obrigado por assistir e até a próxima.